E vamos aqui para o nosso dia 2 de abril. Exatamente, hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E então, é para falar sobre os impactos desse problema no desenvolvimento das crianças, é que vamos conversar agora com a médica pediatra, psiquiatra, Janaína Moreira. Doutora, bom dia. Bom dia, muito obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Nós, se tem alguém que tem que agradecer aqui, somos nós por ter nos dado aqui esse privilégio de nos abençoar aqui para falar desse assunto tão importante, tão marcante aí que a gente está vivendo hoje, uma realidade importantíssima do nosso tempo, não é, Janaína? É extremamente importante a gente conversar sobre esse assunto para que as pessoas entendam, sejam informadas e especialmente para que reduza o preconceito que existe em relação às pessoas que têm o diagnóstico do espectro do autismo, né? Tanto crianças quanto os adultos. Quanto mais a gente entender os comportamentos e o funcionamento desse distúrbio, melhor essas pessoas vão se integrar na sociedade, menos sofrimento vai acontecer para essas famílias e a gente vai poder ter uma convivência boa e harmônica para todo mundo. Então, fala para a gente, doutora Janaína, sobre essa questão do autismo ou transtorno do espectro autista. Conta para a gente, assim, por que dessa nomenclatura transtorno do espectro autista? Perfeito. Essa nomenclatura surgiu pela observação de que nem todas as pessoas, né, ou crianças que apresentam esse transtorno têm exatamente os mesmos sintomas. Então, a gente tem um espectro de gradação que vai de um extremo ao outro. Tem crianças e pessoas que vão ter quadros mais brandos e outras quadros mais graves ou mais intensos. Ele é um transtorno do desenvolvimento, ou seja, ele acontece nos primeiros anos de vida e vai perseverar ao longo da vida daquela pessoa. E vai acometer áreas do comportamento social, ou seja, da interação social, áreas da comunicação, o desenvolvimento da linguagem, a comunicação não verbal. E vai se caracterizar por interesses e movimentações repetitivas, mais restritas. Mas isso pode assumir uma gama muito grande de variações. Por isso a gente usa esse termo espectro, como se fosse um guarda-chuva, uma sombrinha. E aí a gente vai ter diferentes quadros. Porque aí, aquela velha história, cada um é cada um. Exatamente. Agora, doutora, para a gente aqui mostrar para o pessoal, principalmente dentro do contexto social, e o primeiro deles que a gente observa é a escola, talvez, né? Aí, quando vem essa inserção. Estava ouvindo uma matéria falando como que aumentou o número de crianças autistas matriculadas, né? E no convívio com as outras crianças regulares, vamos dizer assim. Então, aí eu quero perguntar para a senhora sobre o seguinte: o que os professores, eles precisam estar atentos ali, até no contexto ali da ajuda àquela criança especialmente? Por exemplo, a criança, ela evita o contato visual ou não necessariamente? Sim, essa é uma das características que vai acontecer mais precocemente em relação à observação de sintomas de autismo, que é a questão do contato visual da criança. A família pode começar a observar isso, às vezes, desde os primeiros meses de vida. Eu até me permita aqui fazer essa parte aí. Quando nós falamos aqui há dias passados sobre a questão do aleitamento materno, né? Ali também já é um momento assim da mãe ter esse primeiro contato. Essa primeira troca, né? Perfeito, exatamente. Então, às vezes, muito precocemente, com poucos meses de vida, a mãe já observa que aquela criança, se ela tem outros filhos ou conhece outros bebês, é um pouquinho diferente. Não faz esse contato olho a olho quando está no seio, às vezes não sorri em resposta à voz da mãe, não se interessa muito pela voz da mãe, não procura quando a mãe chega, né? Às vezes não gosta muito de ser tocada, então o colo, que é uma característica de acalmar os bebês, às vezes desconforta. De aconchego. Exatamente, às vezes desconforta essas crianças. Brincadeiras
com adultos ou com crianças, às vezes aquela criança com autismo não se interessa por aquilo, prefere ficar sozinha, isolada, pega um objeto e fica interessada em um detalhezinho daquele objeto, tipo, ao invés de brincar com o carrinho, fica rodando a rodinha, sem parar, faz movimentos rítmicos, sem parar, desconectados, então mexe as mãozinhas na frente do rosto, de forma mais rígida. Não existe um sintoma único que a gente vai falar assim, não, se aparece isso, é porque a criança tem autismo. Mas é importante observar essas pistas. E aí, como as crianças entram hoje, né, para a educação infantil mais novinhas, é um importante momento em que a gente vai observar a interação dela com as outras crianças, que também é um marcador importante. Então, os professores notam, essa criança não se interessa pelos coleguinhas, ela não é afetiva com os coleguinhas, não gosta de abraçar, de beijar, que são comportamentos que a gente vê nas crianças bem pequenas. Aí vem também aquela ideia, assim, de que esse aluno, ele não responde quando é chamado, dá até aquele sentido assim, parece até que é surdo. Você fala fulano, fulaninho. Exatamente. Como se nem tivesse. Exatamente. Isso, na realidade, a gente precisa fazer, inclusive, essa diferenciação. Isso muitas vezes vem desse interesse alternativo que as crianças com autismo têm. É importante demarcar que isso não é uma coisa voluntária. A criança não faz isso de propósito, porque ela não valoriza o contato das outras pessoas. É a forma de funcionamento do cérebro que faz com que a voz humana não tenha tanto interesse para ela do que outras informações. Olha, a senhora conseguiria, eu gostei disso, conseguiria explicar um pouquinho mais como é essa questão da voz humana não ter esse atrativo, apelo, assim, né? Apelo. O que a gente observa é que desde muito pequeno, né, assim, desde bebezinho ou às vezes mesmo dentro da barriga da mãe, os fetos, eles têm uma movimentação diferente quando é a mãe conversando em relação a outros sons. Então, até a voz do pai, por exemplo, exatamente, que aí vem o grave, etc. Exatamente. Então, dentro da barriga da mãe, os seres humanos, né, têm uma resposta diferenciada à voz humana em relação a outros sons, a outros barulhos. Até porque ali é o mundo dele, é o tudo exatamente. Dele, né? Então, por exemplo, a voz da mãe não se distingue do de fora, porque é o mundo, sim. Né? Aí, aos pouquinhos, isso também vai ficando cada vez mais evidente. Então, a criança vai, com alguns meses, já consegue diferenciar a voz da mãe da voz de outras pessoas e reage de forma diferente. Então, o bebê mexe os bracinhos, ele ri, faz som, porque ele sabe que aquela voz é ligada a alguém que é o centro do mundinho dele. Nas crianças que têm o espectro autista, isso muitas vezes não acontece. Então, outros sons, às vezes, tomam uma importância maior. Outra coisa que é importante é que a forma como esses sons são decodificados no cérebro é muito diferente. Por isso que eu reenfatizo que não é uma coisa voluntária, porque essas crianças são frias, são indiferentes. É a forma com que essas informações são organizadas dentro do cérebro. Então, vai precisar de um esforço maior para que aquilo chame a atenção da criança. Mas isso é possível. Então, aos pouquinhos, mesmo as crianças com autismo, elas vão apreendendo a demonstrar os sentimentos, a ter interesse pelas outras pessoas, né? A fazer relacionamentos sociais, a se comunicarem com as outras pessoas, só que é um aprendizado diferente. Aí é mais específico, né? Exatamente. Agora também, doutora, a gente pode também observar aqui sobre essa caracterização por movimentos repetitivos e assim como também emitir sons, né, e palavras também repetidas, até meio fora do contexto. Exatamente. Então, dos outros cernes do diagnóstico é em relação às questões da comunicação. Então, a gente se comunica de forma verbal, a nossa linguagem, e de forma não verbal.
que são através das expressões que a gente faz. Nós estamos conversando aqui, eu falo uma coisa, você sorri, eu sorri em resposta, abre o olho, a gente tem uma entonação diferente da voz, então às vezes a gente fala a mesma palavra com entonações diferentes, isso quer dizer uma coisa e outra, né? Então, por exemplo, quando eu falo assim, bonito, hein? Ou bonito, hein? Eu tô querendo, numa eu tô elogiando e na outra é como se eu estivesse chamando a atenção. Exatamente. As crianças com o espectro autista têm muita dificuldade em relação a essas modulações da voz. E também na utilização das palavras. Então, às vezes, elas emitem sons que são fora daquele contexto. Então, um bebê, por exemplo, que vai, às vezes, dar um gritinho quando a mãe chega, né? Ou quando ela quer uma coisa e está entusiasmada com alguma coisa, a criança autista, às vezes, vai dar esse gritinho sozinha, no berço, sem um contexto. E isso vai perseverar. É muito comum as crianças terem o que a gente chama de ecolalia, ou seja, elas repetem. Tanto imediatamente, então elas ouvem uma palavra, então elas ficam palavra, palavra, palavra. Quanto depois elas assistiram um desenho e ficam repetindo alguma coisa frases, que gravou, que lhe chamou atenção. Músicas. Isso é uma forma que a gente chama de, às vezes, aliviar um pouco de ansiedade ou de assumir um controle. E até, talvez, dela já de expressar ali essa comunicação. Exatamente. Né? Que ali que é a parte verbal da história, né? Exatamente. E aí é muito importante que a gente não fique tentando interromper de forma grosseira ou às vezes até fisicamente ou até aquela tentando criança. dar continuidade, como se acelera aí. Exatamente. Né? Então a gente tem que entender o que essas palavras, como que elas estão funcionando para aquela criança ou para aquele indivíduo. Às vezes é uma forma dele se acalmar, então a gente tem que respeitar isso. Às vezes ele está querendo te dizer alguma coisa diferente usando aquela palavra. A gente tem que entender também. Agora também, doutora, a gente pode também falar sobre, por exemplo, no contexto escolar, né, que basicamente caminhamos por isso aqui, do desenvolvimento e essa segunda sociedade importante na vida aí da criança, é quando ele se isola dos colegas sem motivo. Já é um ponto de observação também? Exatamente. Nós somos seres sociais. Então, o isolamento em todas as idades, ele é um sinal de alerta. Só que na primeira infância, então, as professoras, elas são extremamente parceiras, né? Os profissionais de educação e saúde andam muito juntos no diagnóstico desses transtornos na infância, né? Ou às vezes mesmo tardiamente, porque ninguém observou, às vezes na família, ou os próprios profissionais de saúde, e são os professores que vão notar. Aquela criança, aquele aluno, ele não se envolve com os coleguinhas, ele não tem interesse de ter um amigo, né, que a gente sempre se lembra da infância. O que é também uma parte que ruma para um mito de que eles vivem o mundo deles. Isso é um mito, não é, doutora? Isso é vamos dizer que é um exagero dessa característica, né? Então, as crianças autistas, elas têm uma característica de perceber o mundo de uma forma diversa. Aí a gente pode pensar que eles se comunicam melhor através dos seus assuntos de interesse. Exatamente. Por muito tempo se associou que todas as crianças que têm o transtorno do espectro autista vão ter limitações ou dificuldades cognitivas, ou seja, em relação à inteligência. Isso é um mito, do mesmo jeito que outras crianças têm um espectro de inteligência variável, né? A gente tem crianças com autismo que são extremamente inteligentes, que têm inteligência normal ou às vezes uma inteligência um pouco abaixo do que a gente considera a média. Essa variação acontece com todos os seres humanos. É o que faz parte daquilo que iniciamos a conversa sobre o espectro autista. Exatamente. Dentro dessas graduações, aí pode estar lá, até dentro de um contexto, dentro dessas variações, algo que lhe permita fazer muitíssimo bem uma determinada... Não tem outra. Exatamente. Aí a gente vê, por exemplo, eu lembro que eu li sobre isso, até exemplificando o jogador Lionel Messi. Não é hábil com as palavras, não tem uma vida social assim, mas
por concentrar ali naquilo que ele faz e faz de melhor, que é o futebol, o cara é gênio. Exatamente, perfeito. Isso é uma coisa muito importante e que tem que ser levado em consideração. Então, a gente tem alguns indivíduos que têm autismo que eles têm uma memória fenomenal e conseguem discorrer sobre, né, na época em que ainda existia assim, aquelas listas telefônicas, né, tinha alguns que conseguiam falar aquilo, outros desenham extremamente bem, tocam um instrumento, piano, violino. Jogam futebol. Então, na realidade, é você conseguir identificar o que aquela criança, o que aquele indivíduo faz de melhor e aproveitar, né? A gente tem alguns pacientinhos que falam sobre dinossauro como se eles fossem, assim... Do tempo das cavernas, né? E às vezes vão ter dificuldades em outras áreas, né? Então é importante a gente não generalizar, às vezes, uma dificuldade, isso para todos nós, né? Eu tenho facilidades em algumas áreas e dificuldade em outras. E no contexto social, por exemplo, para quem está do lado de fora, fora do contexto familiar, fora ali daquele área de vivência, é tratar naturalmente, sem qualquer tipo de forçação. Exatamente. Né? Doutor, eu vou pedir aqui para a gente conferir juntos aqui e eu quero agora te convidar para a gente acompanhar um pouco do trabalho que é feito aqui em Belo Horizonte com autistas e a nossa repórter Camila vai trazer para a gente. Tá contigo, Camila? O autismo é um transtorno que desafia a ciência. As causas ainda são desconhecidas e é nesse universo que nós vamos mergulhar hoje. Não existe um padrão de tratamento para o transtorno do espectro autista. João recebeu o diagnóstico precocemente e desde então recebe um tratamento específico e individualizado. O João, o desenvolvimento dele, a gente fala que é uma caixinha de surpresa, que cada dia ele chega aqui com uma coisa nova. Ele, esses dias para trás, começou a formar frases. A gente estava esses dias com a mãe dele lá na recepção, ele falou: mamãe, eu quero água, por favor. Então, isso era uma coisa que antigamente ele não fazia, que para ele seria muito difícil. Então, a questão do contato visual dele hoje é muito bom, ele consegue, a gente chama João, ele consegue te olhar nos olhos, é aquele contato que ele mantém por mais de 3 segundos. Estímulo tátil para ele era muito difícil. Às vezes a gente brincava com ele de amoeba, que toda criança gosta. Para ele era muito difícil ele aguentar aquela textura da moeba. E hoje ele gosta, ele pede. Então o João ele tem evoluído bastante. Normalmente o transtorno se instala nos 3 primeiros anos de vida, quando os neurônios que coordenam a comunicação e os relacionamentos sociais deixam de formar as conexões necessárias. O diagnóstico é essencialmente clínico e deve ser observado por meio de sinais e sintomas. Hoje a gente tem bebês que chegam pra gente, que às vezes as mães falam do contato visual durante a mamada, uma criança que não gosta de ficar no colo, ou então até aquela criança que é ao contrário, que vai no colo de todo mundo, que não chora. Então isso são às vezes já características que os pais já trazem as crianças pra gente. Às vezes aquela criança que não dá tchau, que não manda beijo. Então, né, são aquela questão social que a criança com autismo não consegue mesmo. Então os pais já trazem a criança pra gente já numa fase mais inicial do desenvolvimento. Na dúvida, a melhor escolha é procurar ajuda especializada. Eu costumo falar com os pais que coração de mãe não se engana. Então, quando a mãe fala, tem alguma coisa com meu filho, mesmo que ela chegue para o pediatra e fale: olha, doutor, tem alguma coisa? O pediatra fala: não, cada criança tem seu tempo, vamos esperar um pouquinho. Tem mãe que às vezes traz para a gente começa uma intervenção precoce, que hoje em dia é muito importante. A gente tem muito pediatra, muito neuro, que encaminha a criança para a gente e fala: ó, a gente não tem um diagnóstico fechado de transtorno do espectro autista, mas vamos começar a intervenção, porque mal não vai fazer. Aí, quando a criança faz 3 anos, a gente tem aquele diagnóstico fechado. E a gente tem o que a gente chama de neuroplasticidade, que é a criança, desde que nasce até os 5 anos de idade, a cabecinha dela está em constante transformação, o cérebro dela está ali mesmo, se transformando o tempo inteiro. Então, essa é a hora da gente dar muito estímulo para a criança. É a hora que a gente consegue os melhores resultados. Leandro também foi diagnosticado com autismo. A participação dos pais e da equipe profissional multidisciplinar é crucial para a evolução dele. Na psicopedagogia, a gente trabalha muito em parceria com os pais. E como eu sou psicóloga também, então a gente faz mais um trabalho de início de psicoeducação para a gente tirar um pouco do susto, né, que as pessoas recebem quando tem o diagnóstico.
e para o pai entender, né, o que é o autismo. E a partir disso a gente começa a fazer o trabalho em paralelo com o atendimento da criança e atendimento dos pais também, né? Os pais são orientados em como lidar com algumas questões das crianças, principalmente as estereotipias. Então a gente busca focar as estereotipias dando sentido àquilo, né? Por exemplo, um flat de mão, então a gente começa a bater uma palma, como se o menino estivesse vibrando, e a gente tem que tentar entender também em quais os momentos que esses comportamentos estão aparecendo mais. O diagnóstico muitas vezes assusta os pais. Um momento de susto quando você recebe, mas não é um decreto. É só um diagnóstico que pode ser mudado, que pode ser não mudado no sentido de deixar de ser autista, porque o autismo ainda não tem cura. Mas, assim, a criança tem condições, sim, de ser um adulto com uma vida ativa, uma vida independente, pode gerir sua própria vida. Então, a gente está aí na caminhada. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Dificuldades persistentes na comunicação também é um sinal de alerta. Até 1 ano e meio, a criança tem que estar falando palavras. Com 3 anos, ela tem que estar fazendo frase. Até 4 anos e meio, 5 anos, a fala da criança tem que estar prontinho. Então, quanto mais cedo a estimulação começar, quando existir um déficit nesses marcos, melhor. Por quê? Porque aí a gente não deixa esse atraso ficar muito grande. Não há necessidade de fechar um diagnóstico para começar a estimulação, senão a gente pode perder tempo. Coisas simples que, ao olhar de outras pessoas, podem parecer bobas. Para todos que convivem com o autista, cada pequena conquista é uma grande vitória. 2 palavras que ele fala, para mim, são 2 páginas de livro. Então, quando ele forma uma frase, para mim é uma coisa estupenda, magnífica. E ele dá sentido àquilo. Agora, são crianças que elas vivem na realidade muito mais verdadeiras do que a nossa. Por isso que eu te falei que são crianças, para mim, especiais nesse sentido. O autista, ele é verdadeiro. Sensacional, importantíssimo esse trabalho, brilhante trabalho, por isso que a gente tem que parabenizar, não é, doutora? Com certeza. E ressaltar. Diante desse trabalho ali, a gente vê que é um assunto, por isso que tem um dia de conscientização e tudo, porque precisa ser mais difundido, mais explorado e mais acessível. Aí, para a gente fechar, doutora, eu pergunto assim, por que é que esse número de quadro, né, do transtorno do espectro autístico, ele está crescendo, né? A gente hoje, todo mundo, a gente já conhece alguém bem pertinho da gente. Existe uma causa ou isso ainda é uma grande discussão? Bem, realmente a gente observa um aumento no número dos diagnósticos. Em grande parte, os estudos demonstram que isso se associa ao diagnóstico de quadros mais leves, mais brandos, não tão graves, né, como que nós outrora comentamos. Poderia estar passando desapercebido? Exatamente, aquela criança seria rotulada como uma criança difícil e ia ficar sem diagnóstico. A causa, né, como falou na matéria, do autismo ainda não está totalmente estabelecida. A gente sabe que tem fatores genéticos e ambientais. Mas a gente tem certeza, né, que é um mito que existe e que circula às vezes pela internet, que não existe relação entre vacinação e autismo. A vacinação comum, regular da vida ali do bebê, aquelas de proteção, sarampo, aquelas... Existe esse mito de que se vacinar pode gerar o autismo? Exatamente. Isso foi por causa de um trabalho, na realidade foi um trabalho falso, foi um dos poucos trabalhos que foram excluídos, né, da revista.
E aí isso propagou esse mito, né? E então não existe essa associação. Eles já fizeram estudos com mais de milhões de crianças, seguindo as crianças. E não existe nenhuma associação entre vacinação e risco aumentado de autismo. É muito importante porque, da mesma forma que é importante a gente identificar precocemente essas crianças, a gente precisa proteger as nossas crianças contra doenças infecciosas que matam e causam sequelas. Então é muito, muito importante a gente deixar aqui essa mensagem. Vacina não causa autismo. Pessoal, tá vendo como que aqui o De Tudo Um Pouco tem esse objetivo e a gente cumpre assim com maestria a nossa responsabilidade de levar conhecimento para vocês? Então, fique ligadíssimo sempre no nosso De Tudo Um Pouco, por causa dessas pautas que nos abrem a mente, nos fazem conhecer e nos mostram o quanto que às vezes nós somos deficientes, né? Exatamente. Por não conhecer o mundo ao nosso redor. Exatamente. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo e quem veio nos falar aí sobre essa identificação, esse tato e esse trato com a criança autista é a nossa convidada aqui, a Janaína Moreira, que é médica, pediatra, psiquiatra. Janaína, brigadaço. Obrigado muito mesmo. Obrigada viu? pelo convite. Uma É um grande assunto muito importante e eu fiquei muito feliz de poder falar sobre isso. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.